Olá, queridos irmãos, Shalom a todos, que a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a festa das primícias, mais uma importante festa que vem consigo carregada de simbologias e ensinamentos. A festa das primícias é a terceira festa profética entre as 7 estabelecidas pelo Pai e que o nosso Messias também já cumpriu. As festas do Criador é um caminho que nosso Messias trilhará por completo. E ele já cumpriu 4 das 7 festas. E nós, como criados à imagem e semelhança do Pai, passaremos também pelas 7 festas, até o final de nossa existência aqui, nessa terra. Cada festa tem o seu sentido e sua porção profética para nós. Veja a harmonia e o desenvolvimento de cada festa em nossa vida. A Páscoa nos remete à libertação. Pães sem fermento, à santificação. Primícias, a frutos, a dons, serviço. Conforme vamos passando pelas festas, o Criador vai acrescentando e desenvolvendo em nós uma salvação plena e completa, que possamos vivenciar e extrair os ensinamentos do Pai em nossa caminhada. Vamos seguir em frente então. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas o seguinte: quando chegarem à terra que eu vos der e fizerem as primeiras colheitas, trarão um molho da primeira colheita ao sacerdote no dia seguinte ao Shabat. Ele o moverá perante o Senhor, num gesto de oferta, e será aceito pelo Senhor como oferta. Nesse mesmo dia, oferecerão um cordeiro macho de 1 ano sem defeito como holocausto, e também uma oferta de cereais que consistirá em 4,4 litros de farinha fina amassada com azeite, a ser oferecida ao Senhor pelo fogo. Ser-lhe-á de grande agrado. Ofereçam também uma oferta de aproximadamente 1 litro de vinho. Enquanto isso não for feito, não devem comer nada das vossas colheitas, nem pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes. Isto é uma lei imutável. Levíticos 23, verso 9 ao 14. Esta é a ordenança da festa das primícias. No dia 16 do primeiro mês, as primícias da colheita do ano eram apresentadas perante o Criador, o Eterno. A cevada e o trigo eram os primeiros cereais a serem colhidos em Israel. Um feixe ou molho destes era movido pelo sacerdote diante do altar do Eterno, em reconhecimento de que todas as coisas eram dele. Antes que esta cerimônia se realizasse, não se devia fazer a colheita nos campos, para consumo ou para venda. Numerosas dádivas e ofertas foram divinamente especificadas. O povo era ensinado a cultivar o espírito de liberalidade, tanto em devolver ao Eterno as bênçãos concedidas, mas também em socorrer os necessitados. Para ocasiões especiais, havia ofertas voluntárias. Na colheita dos grãos e das uvas, as primícias dos frutos do campo, o grão, vinho e óleo, eram consagrados como oferta ao Senhor. O que restava e os cantos do campo eram reservados para o pobre. As primícias da lã, quando o rebanho era tosquiado, do grão, quando era malhado o trigo, eram postos à parte para o Eterno. De igual forma, os primogênitos de todos os animais. E o preço de resgate era pago pelo filho primogênito.
As primícias deviam ser apresentadas perante o Eterno no santuário e eram então dedicadas ao uso dos sacerdotes. Por este sistema de beneficência, o Eterno procurava ensinar a Israel que em tudo devia ele ser o primeiro. Ele era a primícia. Assim, era-lhes feito lembrar que o Criador era o proprietário de seus campos, rebanhos de ovelhas e de gado, que era ele quem enviava o sol e a chuva para que a seara se desenvolvesse e amadurecesse. Tudo o que possuíam eram dele, do Eterno. Eles eram apenas mordomos. Reunindo-se no tabernáculo os homens de Israel, carregados com as primícias do campo, dos pomares e dos vinhedos, fazia-se um reconhecimento público da bondade do Eterno. Quando o sacerdote aceitava as ofertas, o ofertante falava como que na presença do Eterno e dizia: "Meu pai foi um arameu, prestes a perecer." E descrevia a permanência no Egito e a aflição de que Deus livrara Israel. As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e de caridade montavam a uma quarta parte completa de suas rendas. Com uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo, poderíamos esperar que os reduzisse à pobreza. Mas, ao contrário, a fiel observância destes estatutos era uma das condições de sua prosperidade. Sob a condição de sua obediência, Deus lhe fez esta promessa: uma notável ilustração dos resultados da retenção egoísta, mesmo das ofertas voluntárias, para não serem usadas na casa de Deus, foi dada nos dias do profeta Ageu. Depois de sua volta do cativeiro na Babilônia, os judeus empreenderam a reconstrução do templo do Eterno. Mas, defrontando-se com oposição por parte de seus inimigos, interromperam a obra. E uma seca rigorosa convenceu-os de que era impossível completar a construção do templo. Mas uma mensagem lhes foi enviada pelo profeta do Eterno. Vamos falar sobre tipo e antítipo. O cordeiro era morto no dia 14 do primeiro mês. No dia 16, imediatamente após o Shabat, as primícias previamente ceifadas eram apresentadas ao Eterno. O Mashiach morreu na sexta-feira à tarde, na hora nona, próximo às 15 horas. Logo após o Shabat,
o Mashiach, que é as primícias, ele ressuscitou dos mortos. E depois de alguns dias, ele se apresenta ao Pai Celestial. Um grande detalhe que faz toda a diferença na nossa análise é que a festa das primícias começa no dia 16 do primeiro mês, mas só acaba após 7 semanas. Nessas 7 semanas inteiras, todos os dias, o molho é movido perante o Eterno, até o dia da festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, que coincidiu com o Pentecostes, onde o Mashiach subiu ao céu. O Mashiach foi as primícias dos que dormem. Foi para a glória do Eterno, para a glória do Pai, que o príncipe da vida fosse feito às primícias, o antítipo do molho movido. Esta mesma cena de apresentação das primícias, a ressurreição do Mashiach dentre os mortos, foi celebrada em tipo pelo povo de Israel. Lembre-se que falamos de tipo e antítipo. Quando amadureciam as primeiras espigas dos cereais no campo, eram elas colhidas cuidadosamente, e quando o povo subia a Jerusalém, eram apresentadas ao Eterno como oferta de gratidão. O povo movia perante Deus o molho maduro, reconhecendo-o como o proprietário da plantação. Depois dessa cerimônia, podia ser lançada a foice ao trigo e juntada à colheita. O dia imediato ao Shabat não era a santa convocação, nem um dia de descanso, embora uma importante obra fosse feita naquele dia. Davi escreveu: um tipo é um evento histórico, uma pessoa ou instituição da Bíblia que serve como um modelo ou padrão profético para um elevado ou intensificado cumprimento, acima da esfera humana, apontando para os propósitos divinos. Já o antítipo é o evento, pessoa ou instituição, a qual o tipo aponta. E quando se encontram, o tipo se cumpre, na realidade, por ele apontada. A morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte do Mashiach. Paulo diz: o molho das primícias, que por ocasião de Pêssar era movido perante o Eterno, simbolizava a ressurreição do Mashiach. Aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. Entendem a importância que o Pai dá às datas? Por mais que muitos possam dizer que não, nós, como os despertos, temos que nos esmerar em agradá-lo. E isto passa por conhecer o seu tempo, não seguindo ninguém. Alguns irmãos, assim como nós, estão tentando ajudar, mas busque por si esse mistério.
que o Pai dá a conhecer a quem verdadeiramente o buscar. No dia 14 do primeiro mês, na mesma hora, no mesmo dia e no mesmo mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal havia sido morto, o Mashiach, tendo comido a peça com os discípulos, revelou o que aquele tipo significava. A sua própria morte como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite, ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. E como o antítipo dos molhos que eram agitados, nosso Yeshua, nosso Messias, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem, exemplo de todos os ressuscitados justos, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. A ressurreição dos justos ocorrerá com a segunda vinda do Mashiach, inaugurando um novo mundo e tempo que olhos mortais jamais viram e nenhum ser humano pode imaginar. Não haverá mais morte, pranto ou dor. Os justos viverão na presença da Shekinah. O Eterno habitará com eles e eles serão seu povo. Os justos ressuscitados se assentarão à mesa junto do Mashiach em seu grande banquete. O Mashiach, como as primícias dos que dormem, isto é, dos que morreram, é a garantia de todos os que morreram na fé e de sua ressurreição no fim dos dias, os últimos dias. O Eterno fará a reunião dos exilados na nova terra e na nova Jerusalém, quando haverá a perfeita paz, ficando a nova terra plena de conhecimento do Eterno. A festa das primícias é uma continuação da Pessah e Matzot, pães sem fermento, pois as ofertas já haviam sido levadas ao Eterno antes dessas primeiras festas. Por isso o sinal das colheitas é imprescindível para que se inicie corretamente o ano do Criador. O 16º dia do primeiro mês até a festa de Shavuot eram movidos molhos e apresentadas ofertas. A casa do Eterno estava cheia com as ofertas do povo, e a cada dia um molho novo era movido diante dele até Shavuot, que era o último dia da festa das primícias, contabilizando 7 semanas inteiras. Em Shavuot, devemos comemorar a descida da Rua HaKodesh, bem como a entrega das leis do Criador a Moisés, de forma física aos homens. Para nós, na prática, esta festa nos remete ao simbolismo de nos analisarmos e vivermos dias de introspecção, a fim de vencermos as nossas más inclinações, os nossos pecados, e podermos receber a palavra, a lei do Pai, escritas em nossa mente e em nosso coração, para não pecarmos mais contra Ele e podermos voltar ao nosso verdadeiro lar.
Esta festa também nos faz pensar e avaliar o fruto do Espírito que produzimos e o que dedicamos ao Criador, agradecidos pela atuação do Espírito em nós. Quando não refletimos sobre essa necessidade de produzir frutos, a rotina nos torna insensíveis. Por isso, a repetição ano a ano desta festa tende a refletir em nossa vida cristã, sempre atendendo à necessidade de que precisamos produzir frutos de arrependimento e apresentar ao Pai. A festa das primícias nos faz lembrar que, por sermos nova criatura, já temos alguma coisa para oferecer ao Criador, por nos aceitar como seus filhos, salvos por nosso Messias, Yahushua. Quanta simbologia apontando para o início da vida, agora com o nosso Messias, o início de uma nova caminhada. Para nós, isso significa que, mesmo sendo crianças espirituais, já começamos a caminhar na presença e debaixo dos cuidados do Eterno, e já podemos oferecer nossos primeiros frutos da vida cristã, frutos de arrependimento. Queridos irmãos, chegamos ao fim deste vídeo. Esperamos que esta mensagem possa edificar a sua vida e que o Criador, o Pai, seja primícia em todas as áreas de nossa vida. Desde já agradecemos o seu apoio. Se você ainda não é um inscrito, considere se inscrever neste canal. Curta, compartilhe e deixe também o seu comentário. Nos ajude a espalhar esta mensagem. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que o Eterno te abençoe. Shalom.